levou a campo, o Flamengo estava acometido por um surto de Covid. Nem o Domenech Torrent, que era o técnico, estava lá. Foi o Jordi Guerreiro que dirigiu o Flamengo naquele jogo. Então o Flamengo tinha Hugo Souza, João Lucas, hoje tem o Isla, Natan e Otávio, hoje tem Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Ramon na lateral esquerda, hoje tem o Felipe Luiz, o Thiago Maia jogou no meio campo ao lado do Gerson, o Thiago Maia se machucou, o Arão hoje joga ao lado do Gerson, o Everton Ribeiro joga junto com o Arrascaeta. Aquele jogo só o Arrascaeta jogou, e jogou muito naquele jogo. O Guilherme Bala atuou pela direita, não se ouviu mais falar dele. O Lincoln, que está aí escalado pela esquerda, sequer é mais jogador do Flamengo, foi negociado. E o Palmeiras também mudou muito, né? Saiu o Vanderlei Luxemburgo, o Felipe Melo era o zagueirão do time, jogou como zagueiro naquele time. Mudou muito, as duas equipes mudaram muito. Outro ponto que a gente vai abordar aqui com o Galvão Bueno, PC e Pedrinho é o nosso favoritômetro. Para o jogo de hoje, de 0 a 100, Galvão, você disse que Grenal não tem favorito. E este Flamengo e Palmeiras, assim, de 0 a 100, você consegue apontar um favorito de 0 a 100, Galvão? Não consigo apontar um favorito. Eu acho um jogo extremamente interessante, um jogo importantíssimo para os dois times, um jogo importante. Eles vão decidir, Rizek, como eu já disse no início, quem é que de verdade vai atrás do título. Porque, volto a repetir, eles têm 2 jogos a menos que os dois que estão na liderança. Inter e São Paulo tem 31 jogos. O Flamengo está 7 pontos atrás do líder, o Palmeiras está 8. Eles têm, hoje, o empate é péssimo para os dois. Então, fica difícil de dizer. Eu não gosto muito desse negócio de favorito. Então, Galvão, posso computar 50-50, sem favorito, 50-50. 50-50. E aí, Pedrinho, você vai acompanhar o relator, como diz o PC, ou você vai puxar a balança para um lado? Olha pro telão aí do teu lado direito, André. Ali, ó. Não, pro telão aqui atrás. Já tá lá, ó. 50-50. Olha lá. Tá bom, PC, vai ser o primeiro na história, então, que ninguém vê favorito num jogo. Você também vai no 50-50, PC? Sou fechado com o relator. O que o relator define, eu assino. Tá, cara, é um jogo diferente, André. É um jogo diferente. Fala você. Me dá um favorito. Pra mim é 50-50 também. Eu não consigo. Cara, é um jogo diferente. É um jogo de grandes jogadores. É um jogo de grandes alternativas. Precisamos ver como os técnicos vão escalar os times. Precisamos ver como é que os times vão responder. Precisamos ver se o gramado vai ajudar ou se o gramado vai atrapalhar. Tem tudo isso, cara. É um jogo para definir. Pode até definir para o Palmeiras. Vão continuar atrás dos 3, vou dar uma seguradinha aqui. O Flamengo pode embalar, porque o Flamengo, teoricamente, na teoria, se ele vencer esses 2 jogos de diferença, 55, 58, ele estaria 1 ponto do líder. O Palmeiras estaria 2 pontos do líder. É jogo para 50% mesmo. Agora, acho bacana o negócio do melhor. O melhor é bacana. Ô, Galvão, e sabe o que torna esse jogo, para mim, tão imprevisível? É que assim, o Palmeiras não é uma equipe tão imprevisível. A gente sabe do que o Palmeiras é capaz. É óbvio, fez um jogo muito ruim na semana passada contra o River Plate, mas é um jogo fora da curva. Que Flamengo é esse do Rogério Ceni? Até agora, foi um Flamengo que não conseguiu grandes vitórias. É um Flamengo que só ganhou jogos nos quais a obrigação era todo dele. Contra o Goiás, contra o Bahia em casa, embora fosse obrigação também derrotar o Ceará, perdeu. Contra os reservas do Santos no Maracanã. Esse Flamengo do Rogério Ceni não é um Flamengo contra o Fortaleza do Rogério Ceni, contra o Fortaleza empatou por 0-0 contra o Fortaleza. Então, assim, é um Flamengo que não tem, até agora, grandes exibições em jogo de gente grande, como é hoje à noite. Se essa média for mantida, eu diria que o Palmeiras é favorito. Mas a gente sabe do poder que o Flamengo tem, embora não tenha demonstrado ainda nas mãos do Rogério Ceni, no meu entendimento. A passagem do Rogério ainda curta, não teve nenhum grande jogo, aquele jogo histórico, aquela grande exibição, aquele jogo que você fala assim, caramba, esse é o Flamengo. Estamos aguardando, pode ser que esse time surja nessas rodadas finais. Até agora ele não surgiu. Fala, Pedrinho. Só em cima disso, para você ver também, e há muito pouco tempo também,
É pouco tempo do Abel no Internacional, que está fazendo um trabalho sensacional. É pouco tempo do Abel do Palmeiras, pouco tempo de trabalho e pouco tempo do Rogério. Agora, imagina o Rogério tendo que aprimorar a outra fase do jogo, que é o que a gente está falando, até em cima do PC. Não precisa, quando você acredita na ideia, não precisa você ter que trocar, se você sabe que o cara é bom. Faz ajustes, né? Procura bater um papo onde ele tem que melhorar, qual a fase do jogo que ele tem que melhorar. O Rogério no Fortaleza, ele tinha um jogo mortal de contra-ataque, até pelo elenco, característica individual, Romarinho, Osvaldo, um time muito rápido. Aí ele chega no Flamengo, onde ele tem que, na maior parte do jogo, usar a fase de construção no campo ofensivo. Então você tem que mudar completamente o que você foi vitorioso em 3 anos, praticamente, no Fortaleza, e colocar novas ideias, novos conceitos e uma nova forma de jogar. Então o próprio Rogério está tendo que se adaptar a certas situações. Então é por isso que eu acho que o Flamengo ainda não tem uma identidade, assim, que a gente possa falar, poxa, esse é o Flamengo do Rogério, até pelo pouco tempo de trabalho. Olha os 13 jogos do Ceni aqui. Ele se autoagemou, né? Perdão, ele se autoagemou. Quando uma das primeiras frases dele disse assim: vou jogar o mais próximo possível, mais parecido possível, como jogava o Flamengo do Jesus. Ali ele se algemou. Ele ficou meio sem saída. E acho que aí é que está o grande problema, que está evoluindo. Esse último jogo já foi melhor, o Gabigol já se apresentou melhor, mais efetivo, já se aproximaram, o Bruno Henrique veio um pouco mais para o meio, o Diego foi o melhor jogador em campo, deu mais como é que é? Verticalização. É bacana esses nomes modernos, são muito bacanas. Vertical para mim é para cima, né? Mas tudo bem. Mas deu mais verticalização. Então mas ele se algemou. Ele se comprometeu a jogar muito parecido com Jesus. Aí complicou. E ainda falta uma grande vitória nesta curta, até este momento, passagem do Rogério. São 13 jogos. Vejam os jogos que o Flamengo já ganhou comandado pelo Rogério Ceni. Ganhou do Curitiba em casa, 3-1, derrotou o Botafogo no Newton Santos 1-0, não jogou bem, goleou os reservas do Santos 4-1, derrotou o Bahia com 1 a menos 4-3, ganhou do Goiás, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Racing, empatou com o Racing de novo, empatou com o Fortaleza, perdeu do São Paulo, perdeu do São Paulo, perdeu o Fla-Flu, perdeu do Ceará. Então é um time que ainda não... Jogo grande, o São Paulo do Rogério Ceni ainda não ganhou. Coisa que o Palmeiras do Abel Braga já fez para dar e vender. Flamengo. Do Abel Deixa eu tentar causar aqui. Tentar causar um pouquinho como você causou, quando nós ficamos todos nos 50%, mas você disse assim, se pegarmos pelo retrospecto dos últimos jogos que é feito, o Palmeiras teria um favoritismo. Concordo com você. O Flamengo está precisando de uma grande vitória. Quem sabe não é hoje. Sim. Então roda a vinheta, sem mais delongas, vamos para o nosso Quem é Melhor. A comparação do gol é cruel, porque é um garoto que está surgindo agora contra um cara que está goleiro de seleção brasileira nesse momento, jogando uma barbaridade. Mas ainda assim eu faço a comparação. O Everton ou o Hugo? Alguém não vota no Everton para ganhar tempo, vai? Alguém não vota no Everton? O Everton é o melhor goleiro do Brasil. Disparado. Nesse momento não dá. Fala, Pedrinho. O nome do quadro tem que ser Quem Vive o Melhor Momento, porque a gente vai falar, obviamente, hoje que é o Everton. Aí daqui a 10 anos, o Galvão tá gritando aí o nome do Hugo, campeão do mundo, aí vão pegar o que a gente falou aqui. Não, é pro jogo de hoje. Fique à vontade para escolher pro jogo de hoje. Isso vai cair lá no Everton Ribeiro, você quer ver? Eu sei, já estou prevendo isso. Lateral direito, Isla ou Marcos Rocha? Começa aí, Galvão. Isla. PC? Marco Rocha. Ih, Pedrinho, desempata aí. Justifica, PC. O Galvão votou no Isla. Por que o Marcos Rocha? Marco Rocha porque eu tenho acompanhado os últimos desempenhos dele e ele tem conseguido um equilíbrio. Eu acho que tem muito lateral formado no futebol brasileiro que só sabe atacar. Então, para mim, não é lateral, é ala. Okay. O Marco Rocha equilibra. Quando Palmeiras atacado, fazer aquelas duas linhas de atuações,
bem na marcação, efetivo no apoio ao ataque. Lembra quando a gente trabalhava em jornal? Sim. O cara falava 2 linhas de atuações, né? Bem na marcação, efetivo, produtivo no apoio ao ataque. Então eu fico com o Marco Rocha. E era a única coisa, pergunta ao Pedrinho, que os jogadores liam na segunda-feira. Eu sei. Agora eu entendi, deixa eu justificar. Fala, Galvão, Agora justifica. A questão das 2 linhas. Eu pegava no jornal, Pedrinho, correu, nota 3. Eu falei, que isso? Agora ele tenta poder ter 2 linhas. Fala, Galvão. Mas, olha, então deixa eu justificar. Claro. O Marco Rocha tá mesmo muito bem, tudo isso que o Paulo César falou. O Isla, ele não é só ala, ele marca, ele ajuda muito a saída de bola na saída armada atrás, ele ajuda muito a saída de bola ali do lado do Rodrigo Caio, quando o Arão cai também por ali, e ele tem sido muito forte no apoio ao ataque, algumas jogadas de gol têm saído por ele no trabalho pela direita. Além da experiência, não é um craque, mas é um bom jogador. Pedrinho, desempata, meu velho. Só para explicar, eu acho que o Marcos Rocha hoje ele está exercendo às vezes uma função até de terceiro zagueiro contra o River. Ele tem uma ajuda muito grande do Gabriel Menino, que faz muito mais o corredor para ele, então ele está muito mais tranquilo e participando menos do jogo. Eu acho que hoje o Isla participa mais, ele é mais, ele entrega um pouquinho mais até pelas funções. O Marcos Rocha hoje tem um auxílio muito grande do menino. O Isla, quando chega, cruza bem, direciona. Então, hoje eu fico com o Isla. Beleza. Deu o Flamengo aqui. 1-1, portanto, até agora nas comparações. Nos zagueiros... Pena, sabe o que é? Pena que não dá para dar 5-5. Se der 5-5, não conta o último, não, para ficar nos 50%. Mas pode ficar 6-6 com o técnico. É possível. É possível. Bom. Vamos para a zaga. A gente vai embaralhar os prováveis 4 zagueiros para o jogo de hoje. Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, segunda apuração do GE. Luan e o Kusevich. Pedrinho, começo contigo. Escolha 2 zagueiros à vontade aí. Pode ser um do Flamengo, no Palmeiras ou 2 do mesmo time. Eu vou ficar de Rodrigo Caio e Luan. Rodrigo Caio e Luan. Está apesar anotado. Que é uma zaga lenta, mas pelas 4 opções... Está anotado. Galvão? Eu acompanho o relator. PC? Segue a votação que eu estou acompanhando a relatoria. Então... Se tiver desempate, aí nesse caso, dos 4, quem seria o melhor deles? Rodrigo Caio. Aí serviço para desempate. Mas eu fico com um de cada um. Mas que se registre aí do ladinho, dos 4, o melhor Rodrigo Caio se servir para desempate. Maravilha, deu Rodrigo Caio e Luan. Cara, lateral esquerda eu acho muito interessante esse duelo, porque um é um jogador consagrado de Copa do Mundo pela seleção brasileira e o outro é da seleção uruguaia, vem pedindo passagem, no meu entendimento joga muito. Ô PC, agora você começa, hein? Felipe Luiz ou Vinha? Como observou o Pedrinho, a gente está falando do recorte atual, né? No recorte atual eu fico com o Matias Vinha. Galvão? Rapaz, isso vai me doer tanto no coração, porque eu sou um fã incondicional do Felipe Luiz. Ele é o cara que bota ordem naquela casa, ele é efetivo na frente, ele trabalha no ataque. Mas é que o Vinha está num momento muito, muito grande. Se você me perguntar quem eu acho mais jogador, com tudo, pela história, pelo como é que chama da Oscar lá você quer da obra, como é que é pelo conjunto da obra. Conjunto da obra. Bom, obrigado, PC. Pelo conjunto da obra, o Felipe Luiz, mas nesse momento eu acho que o Vinha está jogando melhor. Pedrinho. Como é o momento, o Felipe Luiz é um dos jogadores mais inteligentes que eu vi, tá? Para jogar, para falar, para explicar. Ele pergunta por que ele vai fazer isso, para quê. Ele sabe quando ele dá o primeiro passe, o que vai acontecer com o segundo passe. Ele é um lateral, que ele conseguiu ser um lateral, onde ele não é um cara que tem força física, não tem drible, não tem velocidade, e jogou 10 anos aí, não sei quantos anos na Europa, em alto nível, para você ver o nível de
de capacidade cognitiva do Felipe Luiz. Mas no momento, até pela necessidade, eu acho que o Palmeiras tem de um cara de apoio, ida e volta, eu acho que o Vinha entrega um pouquinho mais do que o Felipe Luiz hoje. Quero pedir desculpas ao Felipe Luiz por essa escolha. O respeito que eu tenho por ele, pela inteligência dele. Olha, é daqueles que eu espero venha a ser um ótimo técnico de futebol e ele já está se preparando para isso. O Galvão, eu diria ele é titular do Flamengo e já está se preparando para isso. Eu diria que ele é tão inteligente que até o Felipe Luiz hoje votaria no Vinha. Aposto, viu? Porque ele é tão observador e tão inteligente que eu acho que até ele votaria no lateral do Palmeiras hoje. Volantes, aqui estão os 4 prováveis para o jogo de hoje. Vocês embaralhem como bem entenderem. Agora começo contigo, Pedrinho. Escolha 2 aí. Ai. Essa é paulada, hein? Mas eu vou ter uma desculpa boa, tá? Porque, assim, eu ia botar 2, mas os 2 com características parecidas. Mas eu sou muito fã do Danilo e do Gerson. Como eu não gosto de marcação de encaixe individual, eu marco cortando a linha de passe, então eu não preciso ter um caçador. Eu vou de Gerson, que eu sou muito fã, e de Gabriel Menino. Galvão? Eu me dói também votar contra o Arão, porque eu achei ele muito importante no time do Flamengo. Mas o Gerson, não dá para comparar. Sobrando. O Gerson, quando joga a bola, é o melhor jogador de meio campo do futebol brasileiro nesse momento. Então, Gerson, mas eu vou apostar nessa juventude, apesar do Arão ser campeão do mundo, de clubes, de toda a importância que tem, da história dele dentro do Flamengo, eu vou de Gerson e de Gabriel Menino também. Mas quero ver quem vai marcar. Só para falar um negocinho, André, o Danilo joga muito, tá? Eu sei. Joga muito. Também acho. PC? O Danilo é altamente promissor. Eu vou de Gabriel Menino e vou votar, assim como o Pedrinho Galvão, no jogador mais injustiçado nas últimas convocações da seleção brasileira. É inexplicável que o Gerson não tenha sido chamado nas últimas convocações da seleção brasileira. Nos momentos de maior oscilação para baixo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, um jogador sempre sobressaiu, o Gerson. O que ele fez em algumas partidas do Flamengo, em que o Flamengo estava numa situação muito ruim dentro de jogo, ele chama o jogo para ele e ele conduz. Ele dá o andamento, ele sabe como a banda toca. Então é Gabriel Menino e Gerson, repetindo, o mais injustiçado jogador das últimas convocações da seleção brasileira. Tá bem equilibrada a disputa, hein? Dos meias... Vai ser até o fim. Vai ser mesmo. Dos meias, vocês a mesma coisa, escolham 2. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Rafael Veiga e o Scarpa. E aí, Galvão? Rapaz, o Arrascaeta eu cravo. O Everton Ribeiro, aí essa história do momento, rapaz, eu fico aqui... É complicado, rapaz, porque o Rafael Veiga está numa fase muito boa, tá fazendo gols, mas como é que eu vou votar contra o Everton Ribeiro e ele acaba com o jogo hoje? Como é que eu faço para votar contra ele e ele acabar com o jogo hoje? Eu acho que o Flamengo, apesar do Gabigol, apesar do Bruno Henrique, o Flamengo, quando o Arrascaeta e Everton jogam, é Flamengo. Então eu vou ficar com os 2 do Flamengo. PC? Eu vou de Rafael Veiga, que para mim é a mais completa prova de que técnico não pode desistir do jogador. Nós passamos boa parte dessa temporada dizendo, o Rafael Veiga, não rende. Aí veio daqui a pouco, começou a ajustar com o Cebola e com o Abel Ferreira, ele decolou. Eu vou de Rafael Veiga e Everton Ribeiro. Pedrinho? Arrascaeta. Peraí, Rafael Veiga e Everton Ribeiro. O Galvão foi de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Agora é contigo, Pedrinho. Eu vou de Arrasca. Eu não vejo o Everton tão mal quanto todo mundo está falando, não, tá? Eu acho que o contexto não está contribuindo para o jogo do Everton. Eu não vejo ele tão mal como todo mundo fala, não.
talvez é o seguinte, ele estava bem demais. Ele chegou na seleção brasileira, botou a 10 e teve um jogo que ele foi o dono. Então ele deu uma caída. Por isso que eu continuei votando nele. Sim. E o próprio Felipe Luiz também, eu acho que o contexto não ajudou para que o Felipe mantivesse aquele nível alto. Eu vou de Arrasca e Everton Ribeiro. Arrasca e Everton Ribeiro. Deu a dupla do Flamengo. Arrasca e Everton Ribeiro aqui nos votos dos amigos. E agora, dupla de ataque. Cara, no ano passado ninguém teria nem dúvida de apontar Gabriel e Bruno Henrique. Será que vai dar dúvida hoje? Com William e Luiz Adriano? Será que dá dúvida hoje? Vocês podem embaralhar como bem entenderem. Começa dá pra jogar com os 4? Não dá. Dá pra deixar 2 no banco, que é o que vocês podem fazer agora. Começa aí, Pedrinho. Eu vou para mudar um pouquinho a característica, né? Porque os 3 primeiros ali, Gabigol, William e Luiz Adriano podem exercer a mesma função. Eu vou de Bruno Henrique e vou de Bigode, cara. Eu vou de Bigode. Vou sacar o Luiz Adriano, que também é excepcional, mas eu vou de Bigode. Bigode pode fazer o 9, pode fazer o cara do lado do 9. Nesse momento eu vou de Bruno Henrique e Bigode. Ô Pedrinho, o Bigode não foi usado, ou melhor, ele não foi escalado como titular em nenhum dos 2 jogos contra o River Plate. A minha impressão é que ele entrou mordido contra o Grêmio, mordido contra o Corinthians, e conhecendo um pouquinho da carreira do William, ele quer colocar uma pulga atrás da orelha do Abel, visando a final do próximo sábado, viu? E aí, vou deixar o Galvão por último dessa vez. O Galvão dá... O Galvão, porque eu já vi que pode ter empate aqui. O Galvão vai dar o voto de Minerva. PC, a dupla de ataque. Olha, eu gosto muito da versatilidade do William. Ele é um jogador que todo técnico gostaria de contar, porque na linha ofensiva ele te dá várias opções. Agora, o Luiz Adriano, a mim chama a atenção não apenas pelos gols que ele marca, mas pelo comportamento dele durante a partida, a compreensão, o entendimento que ele tem do jogo. E eu sou aquele que, entre o jogador habilidoso e o jogador inteligente, eu quero o jogador inteligente. O Luiz Adriano é um jogador altamente inteligente. Eu fico com o Luiz Adriano e com o Bruno Henrique. Rapaz! Você tá anotando aí, diretor? Porque tá bem embaralhado, hein? E aí, Galvão? Eu vou embaralhar mais. Eu vou dar a vitória. Um vai ser escalado agora. E o outro vai ser escalado. E aí vai ficar uma coisa estranha. Porque vai ficar estranho. Porque eu acho que o Gabigol, ele voltou, ele deu um crescimento. Eu ainda acho o Gabigol, porque aí nós temos que pensar o seguinte: o Bruno Henrique joga pelo lado, o William jogando pelos lados, e aí a comparação é do Gabigol e do Luiz Adriano. Eu acho que aí dava pra gente ter feito duas duplas diferentes, porque o time que nós vamos armar não vai ser legal não com o meu voto. Não vai ser não vai ser legal com o meu voto não, porque eu vou com o Gabigol. Não vou com o Luiz Adriano, porque para mim a concorrência seria entre os 2. E a concorrência é entre o Bruno Henrique e o William. O William é aquele jogador, você diz, ele botou 2 pulgas. O Bruno Henrique, ele não tem conseguido resolver a situação desse Flamengo, que tem que jogar com a posse de bola em cima do adversário, em cima de 2 linhas de 5, ou de uma linha de 5, uma de 4 e um cara. Quando o Flamengo é reativo, ele é fantástico. E foi espetacular. Mas o jogo é contra-ataque hoje, Galvão. A nossa time é para contra-ataque hoje. Nós vamos jogar em contra-ataque. Por isso que eu botei pro Henrique. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá aqui fazendo minha cabeça para votar no Bruno Henrique. Mas eu vou fazer um troço que vai ficar... Vocês vão ver que não vai funcionar. Talvez a gente tenha que votar de novo. Eu vou ficar com o Bigode, o William e com o Gabigol. Bigode e Gabigol. Eu preciso desempatar, então. O William tá escalado. Você sabe quem vai ganhar? O William tá escalado. Bruno Henrique e William. Deu Bruno Henrique e William. É por isso que eu tô dizendo, cadê o cara do meio? Cadê o centroavante? Tinha que ter, a aposta tinha que ter... A escolha tinha que ter sido Bruno Henrique ou William. E Gabigol ou Luiz Adriano. Montamos um time com o William para rodar... Montamos o William com o time para rodar e o Bruno Henrique lá. Eu sabia que o meu voto ia dar confusão. Não, mas assim que a gente quis dar liberdade para vocês montarem como bem quiserem. Como bem quisessem o ataque.
Falta o técnico. PC, Rogério Ceni ou Abel Ferreira? Como é do momento, Abel Ferreira me impressiona muito o que ele já tem conseguido implantar na equipe do Palmeiras. Eu, particularmente, achei um belo exercício de humildade, não de subserviência. A reação dele após a derrota para o River Plate, quando ele conversou com o Galhardo e na entrevista coletiva ele disse: ele é mais técnico do que eu pela experiência, pelo conhecimento. Acho que o Galvão observou isso agora há pouco, ficou muito pendurado na imagem do Jesus, do que fez o Jorge Jesus, e não conseguiu até esse momento dar uma identidade Rogério Ceni para a equipe do Flamengo. Está começando agora aos pouquinhos. Tentou, assim que assumiu, ressuscitar o que Jorge Jesus tinha feito, mas cada um tem uma marca, cada um tem uma digital, e o Flamengo até agora não tem o rosto do Rogério Ceni. O Palmeiras já tem uma identidade próxima ao que pensa o Abel Ferreira, que também foi um grande músico de chorinho sobre futebol. Então eu fico com o Abel Ferreira. Eu já ouvi Abel Ferreira, e não é brincadeira não. Realmente é um grande clarinetista. Músico. Exatamente. Galvão. Tá vendo? Vamos lá, cara. Olha, eu me lembro quando o Rogério Ceni esteve no Bem Amigos, ele estava no Fortaleza ainda. E eu disse lá: vejo o Rogério Ceni um dia técnico da seleção brasileira. Não tiro a minha opinião, mas esse Rogério Ceni de Flamengo até agora me deve um pouco daquilo que eu poderia esperar dele. Já falei que ele se algemou quando disse: vou fazer o possível para jogar o mais próximo do Flamengo, do Jesus. Então acho que ele ali se algemou. Então eu tenho ficado, e as pessoas que acham: contratou técnico estrangeiro, não. Eu sou contra contratar passaporte. O Abel tem apresentado um trabalho muitíssimo bom. Faz bem as alterações, faz bem as mudanças de time, como eu falei aqui, de William, de Luiz Adriano, de Rony, de Gabriel Veron, o próprio menino jogando em posições diferentes. Ele tem conduzido muitíssimo bem o time do Palmeiras. Ele é um cara tranquilo, ele é um cara educado. Gosto muito das entrevistas coletivas dele. Nesse momento, o Abel. Pedrinho. São dois treinadores em formação, né, André? Eu acho que todo treinador, por mais experiente que seja, ele tem sempre que evoluir, estudar como nós. Mas são dois jovens. O Rogério, eu acho que é uma trajetória até um pouquinho maior que a do Abel, mas são dois treinadores de ideias recentes, ideias diferentes. O Rogério pensa futebol de um jeito diferente do Abel, mas nesse momento eu acho que o Abel consegue transmitir o que ele pensa de futebol com desempenho no jogo. As ideias dele, que ele fala nas entrevistas, a gente vê dentro do campo. E o Rogério, que para mim também, como o Galvão, vai ser ainda um dos melhores, é um cara de ótimas ideias. Na minha concepção, que é sempre muito mais fácil aqui de casa, no ar-condicionado, avaliar que a gente é engenheiro de obra pronta. Ele comete alguns erros em algumas alterações, mas nesse momento, assim, eu acho que o Abel está um pouquinho na frente, nesse momento. Olha, se eu sou bom de aritmética, decidiu no técnico, hein? Não, ficou 6-6. Ficou 6-6. Coloca aí o campinho, 6-6. O Flamengo com 6 jogadores, o Palmeiras com 5. E colocando o Abel Ferreira, 6-6. O goleiro foi o Everton. Então o favoritômetro estava certo, André. Exato. O lateral direito foi o Isla. A zaga tem Luan e Rodrigo Caio. Matias Vinha. Gabriel Menino e Gerson. Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e William. 3, 4, 5, 6. É gozado, porque se você começa lá, o Palmeiras começa ganhando no goleiro. Aí você vai para a zaga, o Palmeiras continua na frente. Você vai para o meio-campo, o Palmeiras continua na frente. Aí você vai para a dupla de armadores, aí que dá 2 do Flamengo, o Flamengo passou na frente, e aí depois na frente, um de cada um, e no técnico. Ou seja, 50%, nenhum dos 4 errou.